Hoje nós vamos dar uma estudada na CEMIG, uma empresa de energia elétrica do meu maravilhoso estado, Minas Gerais. Vamos trazer os resultados do terceiro trimestre de 2021, um estudo fundamentalista passando em alguns indicadores e no final aquela análise gráfica, como sempre. Então vamos lá que o vídeo está bem legal. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar a CEMIG preferencial, tá bom? Então, hoje a ação está sendo negociada a R$ 13,48, paga um dividend yield de 6,6% nos últimos 12 meses e teve uma valorização de 30% aproximadamente nos últimos 12 meses e de 3,45% no mês atual. Ela possui um patrimônio líquido de 20 bilhões e um valor de mercado de 25 bilhões e um free float de 82%. Aqui do lado a gente já olha o seu PL, o preço sobre o lucro atual está em 6,17 e a sua média histórica 8,76. É um PL bem tranquilo e muito dentro do padrão das empresas de energia elétrica. Preço sobre valor patrimonial dela atual 1,13 e a média histórica 1,19. Também está um preço sobre valor patrimonial bem dentro do padrão do setor de energia elétrica. Então por aqui tudo tinindo para a CEMIG. Trazendo os resultados do terceiro TRI de 2021, a sua receita líquida teve um certo incremento em relação ao mesmo período do ano passado, mas também aumentou os seus custos e despesas operacionais e aí com isso diminuiu o seu lucro líquido no período. Então saiu de 579 milhões para 421 milhões nesse terceiro trimestre de 2021. Aqui embaixo a gente olha que ela fez 1,4 bilhões em investimentos nos últimos 9 meses de 2021. E um fato muito interessante é que com as principais contratações em andamento para o cumprimento do maior programa de investimento da história da companhia. Então ela investiu 22,5 bilhões em 5 anos. Então, de acordo com a CEMIG aqui, é o maior investimento de todos os tempos. Olhando agora indicadores de eficiência e rentabilidade, a sua margem bruta atual 19,08 e a sua média histórica 27,98. Comparando com outras empresas do setor de energia elétrica, a margem bruta dela até que não é alta. E a gente vê que ela vem perdendo eficiência aqui, perdendo margem bruta no longo prazo. Já a sua margem líquida atual 12% e a média histórica 13,67% é uma boa margem líquida, mas poderia ser um pouquinho melhor. E o ROI, indicador de rentabilidade atual 18,27% e a sua média histórica de 18,6%. A sua receita líquida é uma receita crescente e constante no longo prazo. O seu lucro líquido teve uma vacilada aqui em 2016, 2017, mas 2018 já entrou em recuperação aqui no lucro, teve um crescimento exponencial e já está igual aos patamares anteriores lá de 2013. Isso aqui é muito bom para a empresa e o patrimônio líquido dela não é aquele patrimônio que cresce exponencialmente, mas a gente percebe um crescimento no longo prazo. Ela possui uma dívida líquida, ao meu ver, controlada e no atual momento a sua dívida líquida está até diminuindo e aqui embaixo dois indicadores de endividamento que eu gosto de analisar, que é o dívida líquida sobre EBITDA 1,13, ou seja, em quanto tempo a empresa, em quantos anos a empresa conseguiria pagar a sua dívida líquida utilizando apenas o seu caixa. E aqui seria em 1,1 anos. E outro seria o dívida líquida sobre o PL, ou seja, sobre o patrimônio líquido dela é de 0,40, para mim também está bem tranquilo. Do lado aqui a gente percebe que ela mantém até uma certa despesa com investimentos no longo prazo e aqui embaixo o EBITDA dela não é um EBITDA crescente, mas ela consegue manter um EBITDA no longo prazo também constante. Entrando na sua parte gráfica, gráfico mensal, só para a gente comparar com o Ibovespa no longo prazo, desde quando ela começou a ser negociada lá em 2000, ou seja, 21 anos atrás, na Bolsa de Valores, ela já teve aí um crescimento na casa de 5.200% em 21 anos. E o Ibovespa perde de lavada dela aqui no longo prazo. Então sim, tá vendo? Empresas de energia elétrica são boas pagadoras de dividendos e no longo prazo, de 20 anos, 10 anos para cima, ela vence o Ibovespa. Então são bons investimentos. Pegando o gráfico semanal, que agora ele está todo rabiscado, eu vou explicar rapidamente isso aqui. Mas antes, vamos entender o padrão. Ela, depois da queda de março de 2020, entrou nessa tendência de alta de recuperação dessa queda, criou um canal de tendência perfeito com uma resistência que eu escrevi aqui,
criou também um suporte perfeito, onde tocou ele várias vezes aqui, e também criou, com esse canal de tendência, a gente consegue enxergar a linha de tendência de regressão, outro assunto novo que a gente vai trazer aqui para você aprender de vez, que seria a regressão à média. Normalmente o mercado ele fica eufórico, aí a valorização da ação ocorre, depois ele corrige, ele regride à média ou abaixo da média, e aí seriam os pontos bons de você comprar, que seria abaixo da média, depois ele fica eufórico de novo, então ele fica oscilando entre essa linha média aqui central do canal de tendência. Aqui embaixo a gente percebe que o MACD dela está tranquilo e o índice de força relativa também está tranquilo, força compradora está mais forte do que força vendedora. Agora, deixa eu entrar nesses números aqui e vou explicar rapidamente por que eu defendo tanto a análise técnica e a análise gráfica, fazendo elas trabalharem juntas com a análise fundamentalista, porque eu acho sim que no longo prazo você pode fazer a diferença no seu patrimônio utilizando a análise gráfica para fazer os seus aportes das suas empresas, da sua carteira previdenciária. Não quer dizer que você tem que virar um trader, é você comprar em pontos bons, em pontos que o mercado está lá no fim da correção. E isso faz grande diferença. Presta atenção. Imagina que na sua vida inteira, lá em 2000, quando essa ação começou a ser negociada, a CEMIG, você ganha R$9.000 e fala, eu só posso investir R$9.000 durante minha vida toda. E você vai fazer 3 aportes na CEMIG, lá em 2000, 21 anos atrás. E aí você só leva em consideração a análise fundamentalista. Então, normalmente, quando o mercado está bombando, está em alta, está quase lá no final, quase no topo, no fim da tendência de alta, a mídia fica eufórica, fica falando recorde histórico, topo histórico, as casas de análise ficam tudo recomendando compra, compra, compra. Então, você só segue a análise fundamentalista e segue a opinião do mercado. Normalmente, você compra próximo ao topo, tá? E aí você faz esses 3 aportes, 13,08, R$3.000 aqui, R$3.000 aqui, R$3.000 aqui, de 13,81 e R$15. Com os R$9.000 você consegue comprar no topo 649 ações. Mas, se você leva em consideração a análise gráfica, você desprende um tempo da sua vida para aprender análise gráfica e adquirir mais conhecimento e utilizar ela junto com a análise fundamentalista, você facilmente aprende a criar esse canal de tendência que é fácil de fazer e aprende também a ler alguns indicadores. E aí você cria um canal, vê onde é a resistência, a gente percebeu que isso aqui é uma boa resistência para ela e vê onde que é o suporte, percebeu também e automaticamente traça a linha de regressão à média. Quais seriam os pontos bons de você comprar? Obviamente abaixo da linha de regressão à média. E aí você, um camarada sagaz, que acerta o olho da mosca ali, é claro que eu estou levando ao extremo, mas faz de conta que você acerta o olho da mosca, você compra um aporte a R$10,05, ou seja, 3.000 aqui, 3.000 nesse valor e 3.000 nesse valor. Você consegue comprar 790 ações. E aí você tem 140 ações a mais do que se você levar em consideração apenas a análise fundamentalista. E no fim das contas, essas 140 ações a mais são R$1.607. E esses R$1.607, nos 21 anos de CEMIG, ela valorizou 5.000 e tantos por cento, você teria R$80.000 a mais do que as suas 649 ações compradas no topo. Então eu faço a pergunta, a análise gráfica, ela presta para alguma coisa? Para mim, presta demais. Tá ali, ó, em cima ali a análise técnica ali, ó. Eu amo olhar análise gráfica, análise técnica. Eu estudo muito ela porque eu estou conseguindo fazer os meus aportes das minhas empresas de longo prazo sempre atrativos, sempre lá no fim da correção, ao invés de lá no final de uma tendência de alta. Para mim faz muita diferença sim. E para você faz? Agora vamos olhar o gráfico diário para finalizar essa análise aqui, para a gente dar um geral final na CEMIG. Então a parte diária dela também não tem muito o que falar, só tem um padrãozinho aqui que eu acho que vale a pena enxergar o seguinte. Ela está segurando a média móvel de 72 períodos, mas tem um padrãozinho aqui no MACD bem parecido com esse padrão aqui que ela ficou segurando aqui também nessa média móvel aqui e depois fez uma correçãozinha só para ir lá e tocar o suporte. Eu acredito que se ela fechar aqui um dia abaixo da de 72 períodos, ela vai perder uma forçazinha só para vir buscar o seu suporte aqui
para voltar a tomar essa tendência de alta, retomar essa tendência de alta e buscar sua resistência lá. Então, aqui ela está num ponto de decisão, mas eu creio que sim, se fechar um dia, ela vai descer mais um pouquinho aí na casa dos R$ 13 e depois retoma tudo de novo. Finalizando então a CEMIG, trazendo um resumão geral dela, eu acho que é uma empresa na parte fundamentalista boa para se investir, fica a seu critério analisar com outras empresas do setor de energia elétrica, mas ela é uma empresa que a gente vê que gira de certa forma redondinha. Na sua análise gráfica ali, olhando o gráfico semanal, ela está dentro daquele canal top de linha ali de tendência de alta e a gente viu que ela está abaixo da linha da média ali, então está em pontos atrativos para fazerem aportes. Se você quiser esperar um pouco, talvez ela desça e toque o suporte, mas ela já está abaixo da linha de regressão à média ali e já são bons pontos interessantes para a gente fazer os nossos aportes. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida aí pra gente. Já se inscreva aqui no canal, entra para a família, ative esse sininho de notificações aí. E um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo e ó, tchau!